Eu estava refletindo, gente, que um dia eu vou morrer. Não só eu, né? Mas você e todos nós. Um dia nós seremos só uma memória, uma lembrança, uma fotografia na parede. E eu vejo muitos vídeos, né, de pessoa niilista que falam assim, não nasce para viver, que a vida não tem sentido. E realmente, se você for parar para pensar, né, se você for olhar só pelo lado material da vida mesmo, né, não tem muito sentido mesmo não, gente. Né? A gente nasce, a gente cresce, e a vida é uma sucessão de perda. A gente nasce, você já perde o ventre, depois você perde o peito, depois você cresce, você perde a juventude, você perde aquele momento de criança, aquela inocência, né? E uma sucessão entre sai pessoas da sua vida, a vida está sempre em movimento, nada é estático, nada é garantido. E se você realmente começar a refletir, entender por que você está aqui, qual o sentido disso tudo, você vai entrar numa paranoia, porque não tem. Né? Não tem. A Bíblia fala assim que não há nada novo debaixo desse sol. Tudo se repete, o que aconteceu 100 anos atrás, o que acontece hoje, que é nascer, crescer, desenvolver, estudar, trabalhar, gerar filhos. É o ciclo da vida. E depois morrer. Mas aí você pensa assim, tá bom, vou morrer mesmo, né? Mas não é assim, gente. Eu penso o seguinte, eu não pedi para nascer. Né? Eu não escolhi nascer, mas eu posso escolher viver. Enquanto a morte não chega, vamos viver. Vamos viver e aceitar, porque vai ter dias difíceis, vai ter que a vida é trabalhosa, a Bíblia fala, né, o próprio Jesus não deixou a gente enganado disso, né, que não tereis aflições, não tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a gente, aquela frase, né, o que a vida requer da gente é coragem. É coragem. E às vezes, né, eu conheço pessoas que às vezes já intentaram contra a própria vida e tal, e eu penso assim, que para que antecipar aquilo que um dia vai acontecer de fato? Vai ser natural. Daqui 100 anos, nem eu nem você vai estar aqui, né? Ninguém vai estar aqui. Enquanto a vida, a morte não chega, vamos viver. Vamos viver, vamos fazer aquilo que a gente gosta, né? E coisas simples, gente. Né? Vai ver um pôr do sol, nascer do sol. Você vai viajar, se não tem dinheiro para viajar para o exterior, viaja para a cidade mais próxima, entende? Vai fazer uma caminhada, vai dormir, tem coisa mais maravilhosa que dormir. Eu amo dormir. Eu até falo que se a morte foi igual a dormir, nossa, vai ser maravilhoso. Porque eu amo dormir, gente. É o momento do dia que eu mais aguardo, é a hora de eu dormir. Eu fiquei até uns dias aí que eu estava tomando um remédio para micose, que tirou completamente meus sonos. Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso dormir. Começou assim, né? Rapidinho caçar um remédio para mim dormir, porque o sono é a coisa mais maravilhosa, porque ele desliga sua mente, você esquece de toda essa realidade aqui. Porque o mundo é sombrio, gente. O mundo é um lugar hostil, é um lugar inóspito, né? É um lugar que acontece todo tipo de tragédia e a gente não tem isento disso. A única defesa que a gente tem é Deus, é a proteção divina. Porque a gente é tão vulnerável, a gente é tão mercê disso tudo, entende? Eu particularmente, eu me apoio em Deus, porque tem dia que a minha vontade é para o mundo que eu quero descer. Tem dia difícil, gente. Tem dia que você fala, não, meu Deus, tá demais isso aqui. Não, isso aqui já tá demais, porque assim, a vida parece que você vai passando as fases, sabe? Cada fase tem a sua dificuldade, algumas mais. E tem fase que você pensa assim, que não, eu não vou aguentar isso aqui, Senhor. Eu não vou aguentar. Mas nessas horas, eu penso assim, não, é um dia a cada vez. Eu vou superar,
Às vezes eu tomo um remédio. Às vezes eu vou dormir para me esquecer daquilo ali. Às vezes eu vou orar, que é o que mais resolve, gente. Porque a Bíblia fala assim que Deus dá força ao cansado. Deus dá força ao cansado. E tem dia que a gente está tão cansado, gente, que a gente pensa mesmo de morrer. Né? Eu, particularmente, assim, eu já temi muita morte. Hoje eu só falo o seguinte, que eu não quero morrer de qualquer maneira. Porque eu acredito em vida após a morte. Eu acredito que tem, né? E eu acredito que a forma que você viveu aqui é que vai ser lá o destino que você vai. Então, eu acho que a vida é para você melhorar como pessoa. É claro que a gente nunca vai ser perfeito, sim. Não é da nossa natureza. Eu creio na justificação, né? No perdão de Deus, o perdão de Jesus, porque a única coisa que nos justifica é Jesus, porque nós somos todo falho, nós somos cheios de mazela. Meu Deus, às vezes eu mesmo, às vezes eu penso assim, não, eu vou ser um ser humano melhor. Eu vou engolir sapo agora. Agora pode falar o que quiser de mim. Pode falar, pode. Agora eu vou ser o melhor ser humano que existe nessa face da terra. Mas é difícil, assim, ter uns espíritos de porco para te atormentar. Porque a nossa natureza, gente, a nossa natureza é bateu, levou. A nossa natureza não é da outra face, não. É difícil. A pior coisa, gente, tem até isso, que é a pior coisa, acho que é uma das coisas assim, que é mais difícil você ter é inteligência emocional. É o corpo estar comendo as suas costas e você manter a serenidade. Eu estava conversando com uma colega minha, outro dia no trabalho, e teve um caso aqui na nossa cidade de um pai de família, um homem que ele era pastor da igreja, era um ótimo pai, um ótimo marido. Né? Tinha uns filhos, tinha mulher e tal, mas chegou um tempo que essa mulher traiu ele, que é trem todo, e ele, né, muito dedicado à família, e ele tão desesperado para ter essa mulher, que ele propôs um triângulo amoroso. Ele não queria perder ela. Mas ela não queria ele mais. Ela queria viver para o outro lado. E ele, um dia, num ímpeto, encontraram essa mulher morta. Mataram ela, né? Com uma arma branca. E ele foi à júri e deram para ele 15 anos. 15 anos. Mas por quê? E essa amiga minha contando que ela ficou com dó dele. E nada justifica, gente, o que ele fez, nada justifica, porque a própria irmã da vítima comentou que ele era um ótimo pai, um ótimo esposo. Ele simplesmente não aguentou o regaço que é. Não justifica não, gente, ele está errado, entende? Mas não dá para você também crucificar, porque o nosso coração, gente, ele é ruim. Nós somos guiados por emoções. Pode perguntar aí para uma pessoa assim estudada que vai entender isso. Os hormônios, você pode ver que quando a gente é mulher, quando a gente engravida, a gente fica cheia de ocitocina, né? Para cuidar daquela criança, né? E é o hormônio do amor, por isso que a mulher, quando ela por um filho, a maioria, viu, gente? A maioria é classe que tem os casos ao contrário, que tem as exceções não contam, mas a regra geral é que uma mãe, ela morre e mata por um filho, por causa de quê? Por causa dos hormônios do amor. Então ele, né, com a cabeça doida, a justiça entendeu que ele agiu com um ato de uma loucura, ele não premeditou, entende? Ele não premeditou, porque tem uns que é maldade, gente. Você vê caso, eu vi um recentemente, que o abençoado lá achou a mulher com outro, que era até pastor, e ele, para vingar da mulher, o que ele fez? Matou as crianças. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, se tivesse que matar, a justiça condenou ele, não sei quantos anos lá, mas é imperdoável. Por quê? Se fosse
a questão assim, de, estava no auge da dor, da fúria, questão de homem, tinha matado a mulher e o homem, né? Mas não, ele foi lá por crueldade, acabou com as crianças. Então, viver não é fácil, não é. Eu falo isso todos os dias, meus filhos, porque você não pode falar assim. Que você reclama mais, eu falo assim, olha, a vida não é assim. Eu preparo vocês para viver lá fora. Porque lá fora é uma selva. É uma selva. E se você tem que saber se proteger. Tem. Você tem. E a maior proteção que você pode ter, gente, nessa vida é Deus. É Deus que te livra. A gente que não sabe dos livramentos que Deus deu pra gente. Porque são muitos, tá? Eles são muitos, tanto de pessoas, no reino espiritual, porque o mundo espiritual é real, sabe? Então, viver não é fácil. Viver não é fácil, mas eu falo que eu não quero voltar no tempo. Tem gente que fala assim, eu queria voltar lá quando eu tivesse música. Eu não. Quero não. Deus me livre. Entendeu? Não. Eu falo, o Elon Musk, numa entrevista dele, perguntar para ele se ele tinha medo da morte. Ele falou, não. A morte para mim é um alívio. E é verdade, gente. A morte é um alívio. Você vê gente aí que tiveram experiência, porque o que aprisiona a alma é o corpo. É o corpo, porque o corpo é cheio de mazela, gente. Pelo amor de Deus, a gente adoece, a gente tem sentimento ruim. Entende? Às vezes o que impede a gente de fazer doideira é o nosso temor a Deus e o Código Penal. Entende? Porque o desejo, o ser humano, ele é... Meu Deus do céu. Você vê gente aí que você fala, às vezes é gente de classe alta que faz umas doideiras, você fala, meu Deus do céu, como é que essa pessoa foi capaz? É como? Não dá para entender. Mas o mundo é isso aí. Então, eu não pedi para nascer. Eu nasci, às vezes que eu até falo, eu olho meus bichos, eu queria tanto ter nascido um bicho, porque eles não têm crise existencial. Entendeu? Eles não têm, você pode deixar eles morrer de fome. Na hora que você chega em casa, eles te recebem com amor, não tem maldade. Entende? Não tem mal, não tem aquela. Porque o ser humano, gente, ele tem uma coisa que eu acho que é uma pior dor, que a dor física também é terrível, a dor da alma. Tem gente tem vezes que a gente se sente tão perdido nesse mundo, tão sozinho, que tem períodos tenebrosos, gente. Tem períodos, tem vezes que você fala, meu Deus, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. Entende? E nessas horas aí é só Deus. O meu remédio para esses momentos é me apegar em Deus. E eu falo que é Deus que tem me sustentado. Deus. Porque eu já passei cada uma, gente. E passo ainda. E enquanto a gente viver, vai passar. E se você não quiser passar prova, nem problema, nem nada, você tem que morrer, né? Tem que morrer. Mas eu não acredito que acabar é a solução, muito pelo contrário. Eu acho que você vai arrumar mais um. Então, o negócio é seguir em frente. Seguir em frente, aproveitar. Tem tanta coisa boa, você vai comer comida que você gosta. Vai fazer uma academia, vai cuidar de você. Entendeu? E os dias ruins aqui, ó. Resignação, vai dormir, entendeu? Bebe um remédio, um Rivotril, um Alprazolam, uma quetiapina da vida e deixa a turbulência passar, que isso vai passar. Um dia tudo passa, gente. O dia mal passa. O dia mal passa. Eu já passei cada um que eu pensei assim, meu Deus, mas é que eu pude suportar? Como que eu aguentei isso? Tem gente que morre por amor. Aí a pessoa terminou. Gente, bobagem, meu pai do céu, a pessoa morrer. É claro que na época, quando a gente é rejeitado, é uma dor horrível, né? Às vezes é tão óbvio que passa, gente. Depois você olha para a pessoa e fala, nossa, eu sofri por causa daquilo ali. Entendeu? Então, assim, eu acho assim que quanto mais você enxerga a vida de uma maneira simples, sem querer complicar, de aceitação também. Aceitação. Porque quanto mais você se ilude, né, que é a pior dor que eu acho, o maior motivo de sofrimento é as expectativas. Se você bota muita expectativa, aquilo ali vai te gerar muita frustração, né?
E você vai vencendo dia após dia, vai vivendo. Hoje eu estou vivendo bem. Hoje eu fiz, tem dia que não vai sair lá tudo bem. Tem dia que vai ter uma coisa para te aborrecer, mas amanhã é outro dia. A Bíblia fala assim que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Vai vivendo bem, comendo bem, não precisa de tanto dinheiro, trabalha no que você gosta, aproveite as pessoas que você ama, se cerque de pessoas que te levam do seu astral, os espíritos de pouco se afasta, né? Bota, primeira coisa, a gente coloca Deus na frente de tudo, porque Deus é maior. A Bíblia fala assim que, a Bíblia fala assim que, como é que é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esconde em Deus, se esconde em Deus, gente, quando a turbulência, quando o dia ruim chegar, se esconde no esconderijo de Deus. Ninguém vai te atingir, ninguém te atingir. E se atingir, gente, fala igual eu ouvi um negócio lá, se te atingir, gente, vou viver em Cristo. É bom? Morrer em Cristo também é. Você está ganhando de qualquer maneira. Entendeu? O que você não pode fazer, jamais, é imaginar que aqui eu. Tudo vai. Não, gente, pelo amor de Deus. Não. Eu falo que eu não quero voltar em etapa, porque assim, quando a gente é muito jovem lá, quando eu tinha meus 15, 19 anos, meu Deus, como é que eu tinha? Eu tinha uma mente tão. Eu pensava assim que realização era arrumar alguém, era casar, e é bom, é gostoso, mas ninguém é perfeito, a gente não é, né? O outro, e aquilo com o tempo a gente vai se acostumando. O ser humano, ele sempre tem aquele vazio, aquela coisa, nada daqui vai preencher. E então eu entendi isso aí, nada disso aqui vai me realizar, nada. Eu só preciso de um propósito. Eu preciso de uma motivação para levantar da cama. A motivação de eu levantar da cama é pensar o seguinte: eu tenho que viver, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que criar meus filhos, eu não posso desistir de mim, jamais. O outro pode, o que mais vai acontecer na sua vida é gente que desiste de você, é gente que vai te substituir você, mas eu não posso desistir de mim, porque a única pessoa com que eu vou conviver pro resto da minha vida, enquanto eu viver, vai ser comigo mesmo. Então eu tenho que fazer as pazes comigo mesmo. Eu tenho que cuidar de mim. Eu não posso botar no outro a responsabilidade de cuidar de mim. Então, hoje em dia, eu não boto expectativa, eu não posso ter expectativa em nada, nem em ninguém. A minha esperança tem Deus, eu sei que Ele não vai me abandonar, Ele não vai me decepcionar. Agora, o resto, gente, as pessoas mudam, cada gente muda. Quando eu queria um trem, eu já fiz oração que não me respondeu, depois eu falei assim, por que você foi responder essa oração? Mas não é o que eu queria, não gostei disso, não. Porque nem a gente se conhece, gente. A gente não conhece a gente, não. Mas se eu fosse no seu lugar, você não sabe. A gente só sabe quando você vive aquilo ali. Quando você vai saber. Quando você não vive, não dá para saber, minha raça vai ser essa, não dá, gente. Não dá. E a gente vai viver. Vai viver. Não vai dar importância para isso, não. Você vai morrer, gente. Daqui 100 anos, ninguém vai lembrar de você. Ninguém. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não conheço nem o nome dos meus bisavós. Você acredita? Nem da minha parte da minha mãe, nem da parte do meu pai. Eu não conheço a história. Aí eu olho, eu sempre gosto. Já falei aqui, eu gosto de. Eu fico lembrando de pessoas próximas já morreram, veja, ninguém lembra. Eu lembro às vezes porque sim. Eu penso muito na morte, sabe? Sei lá, eu sempre pensei muito na morte. Não na questão de, sei lá, eu acho um mistério. Eu gosto de mistério. Aí eu fico pensando, já ninguém lembra. Ninguém lembra. Tem uma conhecida minha outro dia que perdeu o falecido.
Ela sofreu, eu acredito, e ela não está errada, não. Você está tocando a vida, não está errada, não, gente. Não está errada, não, porque a vida da gente, quem vive é a gente. Eu canso de falar isso, vou continuar falando. Mas ela chorou, que trem todo. Mas esquece, eu não sei quem falou para mim, ó, hoje é meu último dia, eu decidi que eu vou morrer. Vim cá despedir de você. Eu falei assim, é? Eu falei assim, olha. Falei, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra você, mas você sabe pra onde você tá indo. Porque eu acredito, gente, é um mandamento. A Bíblia fala assim, não matarás. Você tá se negociando, você tá o quê? Você tá? Eu falei, só. Não faz isso. Não é a solução. Eu falei, por que você vai antecipar uma coisa que é fato na sua vida? É fato. É fato, gente. Não, pelo amor de Deus, eu não vou antecipar, não. Eu vou viver. Deixa eu comer as coisas que eu gosto. Deixa eu brincar com meus bichos. Deixa eu trabalhar aqui naquilo que eu gosto. Porque trabalho é castigo, mas eu acho que tem uma solução bacana. Eu gosto de lidar com gente, eu gosto de conversar. Então, graças a Deus, eu trabalho naquilo que eu gosto, daquilo que eu amo. E eu vou vivendo um dia. Vou vivendo dia após dia, até o dia que Deus me chamar. E eu sei que um dia ele vai me agir. Eu falo para o céu, me prepara, pelo amor de Deus. Não me deixa desconcertada, não. E eu quero contar com o Senhor, é com o Senhor que eu quero encontrar, com todos os meus efeitos. Eu não sou perfeita, gente, ninguém é. Ninguém é perfeito de perto. Você fala, não, fulano é tão bonzinho. Convive com ele. Vai conviver com ele, vai trabalhar com ele, convive. Fica lá um mês convivendo com ele. Você vai ver que ele não é tão perfeito assim. Ninguém é, gente. Se fosse perfeito, Jesus não precisava ter morrido lá na cruz, não. Não precisava morrer lá na cruz. Mas, né, a gente luta, quando eu falo em questão de imperfeição, gente, é questão da nossa natureza mesmo. Não estou falando de você quebrar, infringir o código penal, não estou falando disso. Estou falando que tem muita coisa que a gente, ser humano é normal, para Deus não é. É muita coisa que a Bíblia condena, a dissolução, a porfia, a disputa, a inveja, a glutonaria, o coração rancoroso, aquela pessoa que se não perdoa. Eu conversei com essa minha amiga que estava quando a gente em casa, ela falou isso aí, que o pai dela, né, ela teve uma criação muito dura, né, ele não era um pai de bater, mas é um pai que não deu carinho. Mas ele projetou nelas, ele reproduziu na criação dos filhos a criação que ele teve, e que o pai disse que era muito ruim para ele, batia, que tem todo. E o pai morreu, e até hoje ele não perdoou o pai. O pai morreu sem ele dar o perdão. Então, olha para você ver. Ele tem que gerar o perdão. Ele tem que dar o perdão. Né? Que pena que o pai morreu, que não pode ir lá pessoalmente gerar o perdão. Porque na vida inteira, gente, a gente machuca, é machucado. A gente machuca, mas a gente é espelho um do outro. Muita gente já me feriu, mas eu já feri pessoas também. É claro que alguns extrapolaram. Mas às vezes a gente fere alguém, às vezes até sem querer. Mas a gente fere. Nós somos falhos, infelizmente. A gente luta contra a nossa natureza. A Bíblia fala assim que, olha, a Bíblia fala assim que acho que foi o Martinho Lutero que falou isso aqui. Eu pensei que eu havia afogado o velho homem no batismo. Mas eu descobri que o velho homem sabe nadar. E todos os dias eu tenho que matar ele. É isso aí. Enquanto você viver aqui, você tem que lutar contra a sua natureza. E isso arrebenta com a gente. Porque tem dia que nossa, quando a gente se enche de Deus, você busca Deus, você vive naquele ambiente de Deus, você consegue. Mas tem ambiente, né? Aquele ali acaba, tá lá, você peca. Eu não estou falando de pecado de adultério, não estou falando de pecado, às vezes do pecado de falar mal do outro. O outro vai lá, fala mal, você vai lá e concorda. Lugar mais fácil, até de trabalho, de família, entendeu? E assim, em qualquer lugar, viu, gente? Você pode mudar lá para o Antártico, o lugar mais inóspito do mundo. O ser humano lá vai ter defeito também. Então, eu só tenho que aceitar a vida do jeito que ela é.
ela requer de mim coragem. E tem que ter muita coragem para viver, porque não é fácil, tá? E eu tenho que não dar tanta importância, porque tem que não vai fazer o menor sentido. Se você teve muito dinheiro, se você teve pouco, famosa aí que estava no auge, ninguém lembra hoje. Ninguém lembra hoje, ninguém. Ela de vez em quando lá, quando dá vida mais, tantos anos, mas lembrar mesmo, parar a vida, ninguém parou, né? Você pensa assim, bobagem, a vida, do jeito que, né? Cadê a vida? E lembrar de uma frase, gente, que eu não lembro quem falou, mas eu achei muito interessante. E eu vou deixar para reflexão para vocês. Já vou logo terminar esse vídeo, já falei muito. É que eu espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo. Beijo.